Boa noite, meu nome é Rodrigo e agora vamos iniciar uma aula sobre alimentação equilibrada para a turma de 8º ano. O que teria nessa aula? A gente vai falar um pouco sobre os alimentos, sobre o que compõe cada alimento, os nutrientes que compõem ele. A gente vai falar também sobre a pirâmide alimentar e sobre os hábitos alimentares de nós, seres humanos. Começando aqui, o que seria a alimentação equilibrada? É o sinônimo de uma vida saudável. Quando se tem uma alimentação equilibrada, a gente tem um ganho de qualidade de vida. E a alimentação, além de equilibrada, ela deve ser variada, composta de alimentos que forneçam quantidade suficiente de nutrientes. Alimentos seriam o quê? Seria tudo que pode ser consumido e que o nosso organismo consegue digerir e aproveitar, e que possuam nutrientes. Mas o que seriam nutrientes? São as substâncias que são encontradas nos alimentos, como por exemplo os hidratos de carbono, mais conhecido como carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e a água, que não é em si um alimento, mas é muito importante para a nossa sobrevivência. Proteínas servem para construção e conservação do nosso organismo. Elas são encontradas em aves, peixes, carnes vermelhas, leites e derivados, ovos e cereais, alguns cereais. Carboidratos são a fonte principal de energia para o nosso corpo, podendo ser encontrado em massas, pães, bolos, biscoitos, frutas, etc. também. A gente tem as gorduras ou lipídios, que fornecem uma energia para o corpo também e ajudam no transporte de vitaminas como a vitamina A, D, E e K. Elas são encontradas em peixes como o salmão, o atum, o chocolate, por exemplo, abacate, nozes, castanhas, amendoim, etc. Vitaminas e minerais ajudam no bom funcionamento do organismo. São encontrados em legumes, frutas, verduras. Quanto mais colorido, mais variado você vai ter o tipo de vitamina na sua alimentação. A gente tem também as fibras, que são divididas em dois grupos. São as fibras solúveis, que melhoram o controle nos níveis de glicose e colesterol no sangue, encontradas em cereais e frutas, e as insolúveis, que normalizam o funcionamento do intestino, são encontradas em legumes e verduras. Além de regular o intestino, os níveis de colesterol, elas dão uma sensação de saciedade. A água, como foi dito, ela hidrata o organismo e serve no transporte de nutrientes. Então aqui a gente relembraria que os construtores são as proteínas, os energéticos, os carboidratos, os energéticos que ajudam no transporte de vitaminas seriam os lipídios, mais conhecidos como gorduras, os reguladores seriam as vitaminas e minerais. Saciedade, temos a fibra. Hidratação, a gente tem líquidos em geral, compostos por água, com certeza, e que deveria de preferência ser naturais, como sucos, chás, etc., evitando ao máximo os industrializados, como refrigerantes e sucos de caixinha, por exemplo. Sobre a pirâmide alimentar, a gente tem o quê? A gente tem uma base, como toda pirâmide, uma base maior, e chegando ao topo eles vão diminuindo. Aí assim deve ser a nossa alimentação, separada nos alimentos que a gente tem que preferir, alguns moderar, uns com limite e uns tentar evitar ao máximo. E numa dieta mais saudável a gente tem que a gente deve consumir de 5 a 9 porções de cereais, pães, tubérculos e raízes, que seriam fonte de carboidrato. Hortaliças e frutas, que seriam fonte de vitaminas, devem ser consumidos de 4 a 5 porções e 3 a 5 porções. Carnes e ovos devemos consumir de 1 a 2 porções. Leites e produtos lácteos, umas 3 porções por dia. E leguminosas, 1 porção. Óleos e gorduras devemos consumir de 1 a 2 porções, assim como açúcares e doces. Isso é uma média feita, mas é claro que cada caso a pessoa deve consumir de forma com o seu nutricionista ou médico passe.
Em relação à alimentação, a gente tem que no passado uma alimentação era mais saudável, era a base de frutos e legumes. O homem ele tinha mais tempo livre para cultivar ou cuidar do seu alimento, né? E ele tinha o hábito de caminhar a pé. Hoje em dia, a gente vê que não estamos indo para o caminho certo. Temos uma alimentação inadequada, um excesso de sal, açúcares, gordura. Temos um aumento, né, de horas de trabalho que dificulta uma alimentação melhor. E o sedentarismo faz toda a diferença também para essa má qualidade de vida. Temos que gorduras, açúcares, sal, toxinas, carboidratos, álcool e drogas, no caso de medicamentos, temos em grande quantidade. E pelo contrário, a gente tem uma baixa oferta de vitaminas, minerais, proteínas, vegetais, fibras e produtos naturais. Consequência de uma má alimentação. Por que engordamos? É simples, gastamos menos energia do que deveríamos e ingerimos mais calorias do que necessitamos. Ou seja, a obesidade é causada pelo excesso de calorias. Como funciona essa balança energética? É como se fosse uma conta bancária. Se você deposita R$3.000, no caso de 3.000 calorias, na sua conta e você gasta as 3.000, você vai ter sua conta com o mesmo saldo, que vai ser 0. Mas se você deposita R$4.000 nessa sua conta e gasta apenas 2.000, o que vai acontecer? Sua conta vai engordar, né? Você vai ter um ganho nessa conta, no caso ali se tratando de alimento, um ganho de peso. E no sentido contrário, se você tem R$2.000 por mês e você gasta 3.000, o que vai acontecer? Você vai dever, você vai ter uma perda. E que é o que acontece no alimento. Quando se gasta mais energia, a gente perde peso. E os tipos de obesidade que a gente tem são 2, que é o androide, que é em formato de maçã, que é quando a gordura se concentra na região abdominal, e o ginoide, ou em forma de pera, que é quando o tecido concentra-se mais na região dos glúteos, quadris e coxas. Ao contrário da obesidade, a gente tem a desnutrição, que é o que? É a falta de nutrientes. Ela provoca o atraso no desenvolvimento mental e físico, enfraquece as defesas do indivíduo e facilitando assim a instalação de doenças infecciosas, como gripe, né, o resfriado, dentre outras. E como se dá o emagrecimento? Uma curiosidade aqui que eu achei é que, em média, para que uma pessoa consiga perder 1 kg do seu peso, é necessário que ela queime 7.000 calorias. Lógico que não é saudável você queimar isso em muito pouco tempo, né? Mas mais ou menos para uma média, a cada 7.000 calorias queimadas, além do que você ingere, você perde 1 kg do seu peso. Hábitos de vida saudáveis são evitar o fumo, álcool e o sedentarismo, pois são as principais causas da redução dessa qualidade e expectativa de vida, né? Você ingerindo fumo, álcool e sendo sedentário, você vai ter uma má qualidade de vida. Pelo contrário, a gente tem que atividades físicas, além de ajudar no controle de peso, melhora o sistema imunológico, fortalece os ossos e mantém equilibrada a sua vida física, né? Não só física, como mental e espiritual. Então, resumindo aqui, a gente tem aqui umas dicas que para ter boa forma, a gente precisa comer menos, porém suficiente, hidratar-se regularmente e escolher alimentos naturais aos industrializados, de preferência alimentos coloridos como legumes, verduras e frutas, e limitar-se à ingestão de açúcares e farinha branca. Como foi dito, evitar o consumo de álcool, fumo e drogas e manter sempre ativo. A aula de hoje aqui está finalizada. Muito obrigado e até a próxima.